Aplauda o Senhor bem forte. Ele é merecedor de honra, de glória, de louvor e de adoração. Amém? Os irmãos podem sentar. Abra a sua Bíblia comigo, ou se você quiser acompanhar no telão, ou no celular, ou onde você quiser. Nós vamos ler no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 9 e verso 36. Viva compaixão. Compaixão é uma palavra central no Evangelho. Compaixão é uma palavra que nós precisamos redescobrir no nosso vocabulário. A palavra em Mateus 9,36 diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Compaixão é a força motriz do ministério cristão. Compaixão é a força motriz do trabalho missionário. Por que falar sobre compaixão? Eu tenho um sentimento, pode ser um sentimento só meu. Nós precisamos redescobrir a compaixão. Nós vivemos em uma época que parece que o cristianismo se tornou beligerante, belicoso. O que é beligerante? O que é belicoso? Parece que nós vivemos numa guerra. Nos últimos anos, principalmente, parece que nós estamos nos degladiando. Nós estamos falando de um cristianismo violento, de um cristianismo agressivo. É verdade que algumas vezes a palavra diz que o reino tem que ser tomado pela força, mas também a palavra diz que aquilo que motivava Jesus a curar, a libertar pessoas oprimidas do diabo, a ressuscitar mortos, a ensinar, a pregar, era a compaixão. Compaixão é algo essencial na nossa vida. Os capítulos desse livro, tem alguns capítulos que eu quero mencionar, ele tem um capítulo que diz: faze isto e viverás. Se você se lembrar, na parábola do bom samaritano, quando no final o homem que havia interpelado Jesus diz tudo, Jesus disse: faze isto e viverás. Jesus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E mais adiante, então, Jesus diz: faze isto e viverás. Nisto se resume a lei e os profetas. A lei e os profetas se resumem numa palavra: amor. Se resume num verbo: amar. Se resume num imperativo: amarás. A palavra diz que nós devemos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é o amor. Quem não ama, não conhece a Deus. É uma verdade irrefutável. Quem não ama, não conhece a Deus. E compaixão, no meu entendimento, é o amor em movimento. A Bíblia diz em algumas ocasiões que Jesus se movia de íntima compaixão. Alguma coisa se movia nas entranhas de Jesus que o levava a fazer tudo aquilo que ele fazia. Era compaixão. E compaixão é o amor em movimento. Hoje nós vamos falar sobre a encarnação da compaixão. João, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E mais adiante diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Atos dos Apóstolos diz que Jesus, ele foi ungido por Deus, e ele andou por toda a parte, fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi a compaixão de Deus encarnado, o Verbo encarnado, o amor encarnado, a compaixão encarnada que caminhou entre nós. Quando você olha para Jesus, você vê a compaixão encarnada. Compaixão é a consciência permanente de que o outro existe. Olhe para o lado da pessoa, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Olhe para a pessoa que está ao seu lado agora. Nós podemos olhar para a pessoa que está ao nosso lado. Nós podemos caminhar no meio de uma multidão. Hoje as cidades são cidades de milhões de pessoas todos os dias, seja
no metrô, seja em ônibus, seja nas ruas, nós cruzamos com milhares e milhares de pessoas. Mas a verdade é, na maior parte das vezes, nós não temos consciência do outro. Nós estamos cercados de pessoas, mas nós não temos consciência que o outro existe. Um autor que tem um livro excelente sobre compaixão, então ele disse isso: compaixão é a consciência permanente que existe o outro. E a solidariedade é o efeito natural de identificar o outro por essa consciência e dar vida a essa relação. Você ter consciência do outro, não apenas daquela imagem física, mas de que o outro é uma pessoa, de que o outro é um semelhante, de que o outro é o próximo a que Jesus se refere que você tem que amar e que o outro é alguém que pode necessitar do estender da tua mão em solidariedade. Alguém disse que compaixão é você olhar para o outro e dizer: eu te enxergo. Eu enxergo você. Um escritor brasileiro chamado Guimarães Rosa, ele disse que a compaixão é colocar o teu coração na miséria do outro. Um escritor que é brasileiro, né? Ele diz: a compaixão coloca o coração na miséria do outro. E João Calvino, aqueles que amam o calvinismo, que estão debatendo o calvinismo hoje, né, diz: a compaixão é a cura mais eficiente para o pecado do que a condenação. Às vezes a nossa mensagem pode ser uma mensagem de condenação, mas o que as pessoas precisam nos nossos dias é de compaixão. Jonas, ele foi chamado para pregar uma mensagem de condenação, e como ele gostaria que a sua mensagem de condenação tivesse se tornado realidade. Mas no livro de Jonas, a mensagem que ele prega leva o povo ao arrependimento e leva a Deus a ter compaixão daquela cidade de 120 mil habitantes, que a Bíblia chega a dizer grande cidade de Nínive, né? 120 mil habitantes para nós é um bairro, talvez aqui da cidade de São Paulo. Mas Deus estende a sua compaixão sobre aquela cidade, e o profeta, em vez de se alegrar, ele se entristece e deseja morrer. Por quê? Ele queria ver a destruição daquela cidade. Compaixão, então, é você ter consciência do outro. E a encarnação da compaixão, é sobre isso que eu quero falar essa noite. Primeiro, quando você encarna a compaixão, você entende que compaixão é você ter um coração nos olhos. O olhar de Jesus era um olhar de compaixão. Max Lucado, um escritor, ele diz que nós somos chamados a olhar as pessoas de uma maneira diferente. Ele escreve o seguinte: Deus nos chama para mudar a maneira como nós olhamos as pessoas, não para vê-las como judeus ou gentios, afiliados ou intrusos, liberais ou conservadoras. Ele não nos chama para rotulá-las. Uma das coisas impressionantes nesses dias, como é fácil você ser rotulado. Você exprime um pensamento e alguém te rotula. Eu gosto de pensar, não digo que eu sou um pensador, mas eu gosto de pensar. E às vezes eu escrevo as minhas frases. E quantas vezes, por escrever uma frase simples, alguém vem e me rotula. Alguém diz: você é um esquerdopata. Outro diz: você é um direitopata. E aí eu, que sou um gozador por natureza, eu digo: qual é a diferença entre um esquerdopata e um direitopata? É só a pata. Porque às vezes nós agimos da mesma maneira. É fácil rotular, você olhar a pessoa e dizer: ela é um liberal, você dizer: ela é uma conservadora, ela é de direita, ela é de esquerda, ela é judeu, ela é gentia. Mas o Max Lucado diz: não, Deus nos chamou para olhar as pessoas de maneira diferentes. Vamos vê-la como vemos a nós mesmos. Como é que eu quero que os outros me veem? Eu quero olhar essa pessoa que está ao meu lado ou à minha frente dessa mesma maneira. Precisamos olhá-las de maneiras diferentes. Maculados, talvez. Inacabados, com certeza. No entanto, uma vez resgatados e restaurados, podemos espalhar luz. Vivemos encontrando pessoas descartadas, jogadas fora, e temos que escolher: negligenciar ou resgatar, rotulá-las ou amá-las. O que é mais fácil, rotular ou amar? Rotular é mais fácil, amar é mais difícil. Conhecemos a escolha de Jesus, basta olhar para as pessoas como Jesus olhou. Nesta manhã, ministrando, eu disse: como você gostaria que Deus te olhasse? É assim que nós temos que olhar as outras pessoas. Assim como nós queremos ser olhados por Deus, nós temos que olhar para as outras pessoas também. Jesus, quando olhou as multidões, ele olhou as multidões
e ele viu as multidões como ovelhas que não tinham pastor. E ele se compadeceu, e movido de compaixão, ele falava às multidões. E movido de compaixão, ele propunha as suas parábolas. E movido de compaixão, ele dava e multiplicava os pães e os peixes e os distribuía à multidão faminta. E movido de compaixão, ele curava enfermos. Movido de compaixão, ele expulsava demônios. Movido de compaixão, ele ressuscitava mortos. O olhar de Jesus era um olhar de compaixão. Esse olhar é o olhar que nós somos chamados a ter também, um olhar de compaixão. Compaixão é ter um coração na boca. A boca fala, vou ler o texto, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu conheço uma outra frase, a boca fala e o Facebook reverbera. A boca fala e as redes sociais espalham. Hoje nós vivemos nesse tempo, né? Aquilo que está no coração vai para as redes sociais, não tem jeito, né? Aquilo que as pessoas estão conversando, estão falando, estão comentando, elas estão expressando aquilo que está no coração delas. Será que você tem achado compaixão nas redes sociais? Será que você tem semeado compaixão nas redes sociais? Ou você está interessado naquilo? Se eu usar alguma expressão que te afete, me perdoa porque eu sou um mestiço cultural, né? Às vezes eu estou na África, eu uso palavras e dizem, pastor, essa palavra não é boa ser usada aqui. É como quando lá na África do Sul, eu já fazia cultos lá na década de 90, e um brasileiro foi assistir o culto, e ele gostou do culto, depois ele me procurou e disse, sabe por que eu fui assistir o culto, pastor Luiz? Eu disse, não, porque um português, ele veio até mim e disse, vai lá assistir o culto, nosso pastor é um puto. Era eu. E ele disse assim, não, mas eu fiquei impressionado. Eu digo, mas eu nunca vi um pastor puto, eu preciso ir nessa igreja ver um pastor, porque para o português puto é um rapaz, já viu? Você estava pensando mal. Para o português de Portugal, o puto é um jovem. Então o que o português está dizendo, o nosso pastor era um jovem, que era eu. Mas na expressão dele, ele usou a expressão portuguesa, o puto. E o brasileiro, né, cheio de maldade, entendeu tudo errado. Ele pensou, não, eu vou ver esse pastor puto pregando. E quando ele chegou lá, me encontrou, eu era o pastor puto. Então eu já fui pastor puto, você vê? Que coisa ruim. Lá na Angola tem o puto português, que é um grande cantor, né? O puto português, pá. Então você vê, às vezes nós temos essa característica, né, de não entender que a nossa boca, ela expressa o que está no nosso coração. Então, compaixão é ter um coração na boca. A boca fala daquilo que o coração está cheio, o Facebook reverbera e as redes sociais espalham aquilo que está no nosso coração. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Que tipo de palavra você usa? Quando a gente fala de compaixão, a compaixão tem que estar nos nossos lábios. Quando alguém te conta algo acerca da vida, o que você faz? Você aponta o dedo para condenar ou você manifesta palavras de compaixão? Veja só o que escreveu alguém. Quando tua sinceridade for capaz de baixar a autoestima de alguém, cale-se. Tem gente que gosta de ser sincera, mas não gosta que sejam sinceras com ela. Você já conheceu pessoas que têm o orgulho de dizer, eu sou sincero? Tente ser sincero com essa pessoa. Possivelmente ela não vai gostar. Você sabe, eu vivi 11 anos no Rio Grande do Sul, eu amo o Rio Grande do Sul, eu amo os gaúchos, mas quando fui para lá eu era um puto. Eu fui para o Rio Grande do Sul quando era um puto, muito novo, em outras palavras, né? E eu via pessoas assim que vinham até mim e diziam coisas fortes. E eu dizia, meu Deus, esse povo aqui é estranho. E aí eu comecei a perguntar, mas por que vocês falam dessa maneira? E eles disseram, nós somos sinceros. Sabe como o gaúcho fala? Mas barbaridade, nós somos sinceros. Depois de um tempo eu dizia a eles, vocês não são sinceros, vocês são um grosso, uma barbaridade. Tem maneiras de se falar as coisas. Então, às vezes, na nossa sinceridade, nós estamos destruindo a outra pessoa. A própria palavra diz que nós temos que dizer a verdade em amor. Tem gente que diz, eu tenho que dizer a verdade. Cuide, a verdade sem amor mata. A verdade sem amor mata o outro. É verdade, mas a verdade tem que ser dita em amor. E esse escritor então escreveu, quando sua sinceridade for capaz de baixar uma autoestima, cale-se. Quando sua opinião for capaz de desmotivar alguém, cale-se.
Tem pessoas que dão opinião sem ser pedido, né? Hoje todo mundo quer dar opinião. Eu acho incrível esse tempo que a gente viu. Eu estava dizendo para o pastor Éder na vinda para cá, essa era tecnológica é maravilhosa, né? Mas ela traz consigo também alguns desafios. E um dos desafios é que todo mundo decidiu dar opinião sobre tudo. Todo mundo é médico, pastor Carlos, todo mundo é infectólogo, agora que tem o coronavírus. Na rede social, todo mundo virou infectólogo, está todo mundo falando sobre o coronavírus. Todo mundo virou filósofo, todo mundo virou psicólogo, todo mundo virou tudo. Todo mundo quer dar opinião, mesmo quando a opinião não é pedida. E às vezes essa opinião vem só para, como diz aqui, desmotivar o outro. Então, se a tua opinião vai desmotivar o outro, cale-se. Quando a sua crítica, entre aspas, construtiva, for capaz de diminuir, cale-se. Tudo bem, eu pedi para você ficar calado, você obedeceu mesmo, né? Está um silêncio mortal aqui hoje, né? Verdade sem empatia são apenas conveniências emocionais berrantes dentro de si mesmo, com uma egoísta necessidade de satisfazer o egocentrismo. Hoje nós vemos esse tempo que as pessoas elas querem se expressar sem imaginar o quanto isso vai ser desastroso na vida da outra pessoa. Então, compaixão é você ter um coração na boca. As tuas palavras vão expressar aquilo que está no teu coração. Compaixão é ter um coração nas mãos. Jesus, Marcos 1:41. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele. Você já imaginou o quão maravilhoso é o toque de Jesus? Um dia, Jesus tocou em mim e a minha vida foi transformada para sempre. Um dia, Jesus tocou em você e a tua vida foi transformada para sempre. Um dia, um homem que estava excluído da sociedade por ter uma doença que naquela época era uma doença terrível chamada lepra. Os leprosos eram excluídos da sociedade, não podiam entrar nas cidades, viviam dependentes da caridade das outras pessoas, e quando eles estavam passando por um caminho, eles tinham que gritar, e dizendo, olha, eu sou leproso, não cruza o meu caminho, sai do meu caminho. E um dia, Jesus andando por um caminho, um homem leproso foi ao encontro de Jesus e gritava, Jesus, sai do meu caminho, eu sou imundo, eu sou imundo. Mas Jesus se aproximou daquele homem e tocou o intocável. Sabe de uma coisa? Às vezes nós pensamos que aquilo que nos toca é que nos transforma, quando aquilo que nós tocamos é que deve ser transformado. O nosso toque tem o poder de transformar vidas. Há pessoas que às vezes precisam apenas de um toque, precisam de um abraço. Sabe aquelas campanhas, você já abraçou seu filho hoje? Você já abraçou alguém hoje? Porque às vezes um toque transforma uma vida. Há pessoas que elas precisam simplesmente de um toque. E aquele leproso, você consegue imaginar quantos anos aquele leproso não era tocado por ninguém? Mas naquele dia Jesus tocou aquele leproso e Jesus curou aquele leproso. Há pregadores que perguntam assim, qual é o melhor tipo de sermão? É o sermão textual? É o sermão temático? É o sermão expositivo? Qual é o melhor sermão? O melhor sermão é sermão. Sermão que levanta quem caiu. Sermão que sinaliza esperança para quem se sente sozinho. Sermão, o melhor sermão é sermão de solidariedade para quem se encontra cercado e encurralado por toda forma de conflito. Sermão de perdão para quem te traiu. O melhor sermão é sermão de misericórdia para quem se sente no fundo do poço. O melhor sermão é sermão de bênção para quem não tem nada e um nada se sente. O melhor sermão é sermão que aponta o céu, mesmo que a única realidade presente seja um inferno. O melhor sermão é sermão, que fala sem palavra alguma, onde só se veja e se ouça o gesto da mão. Faça com a sua mão assim. Qual é o melhor sermão? É sermão. Olhe para o teu irmão e mostre a tua mão para ele. O melhor sermão é sermão.
mão e toque ele nesse momento. Sei que todo mundo está com medo do coronavírus, mas se você está infectado, já está tramado aqui, como diz o português, já não vai mudar muito. O toque da mão é que não vai mudar muita coisa, né? O melhor sermão, diga comigo, o melhor sermão é ser irmão. A Bíblia também fala de uma mulher intocável que tocou. Foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, foi por detrás, entre a multidão, e tocou na veste de Jesus. Ela não podia tocar, mas ela tocou. Ela não podia ser tocada, porque você sabe que assim como o leproso, essa mulher era considerada impura. Onde ela sentava, ninguém sentava. Onde ela tocava, ninguém tocava. 12 anos, como se fosse uma menstruação contínua, né? Porque ela tinha um fluxo de sangue, e aquele fluxo de sangue não parava continuamente. A Bíblia diz que ela padeceu na mão de muitos médicos, ninguém queria tocá-la. Mas um dia, ela disse, ninguém me toca, eu não posso tocar, mas nesse Jesus eu vou tocar, porque se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Aleluia. E você conhece a história, ela tocou, Jesus sentiu, de mim saiu virtude. Jesus, tanta gente te aperta, a multidão é tão grande, como você diz, quem é que te tocou? Mas Jesus disse, alguém me tocou, mas não foi um toque qualquer. Esse toque tirou de mim virtude. Aquela mulher foi curada por causa do seu toque. Quantas pessoas Jesus tocou? Um dos maiores hinos que eu não esqueço é Tocou-me. Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Desde que o Senhor, Jesus, me tocou, tirou-me da escravidão. É isso? Ainda bem, eu estou de boa memória ainda, né? Se eu fosse cantor, pastor Éder, você não sabe como eu tenho inveja desses cantores, desses músicos. Eu acho que Deus sabe que eu ia ser muito orgulhoso se eu fosse cantor, sabia? Então Deus diz, não vou dar música não, porque às vezes eu estou pregando isso, meu Deus, se eu cantasse, eu saía aqui agora. Tocou-me. Eu não vou além, porque aí eu estrago tudo. Até essa parte ficou boa, mas eu sei que daí por diante só vai sair coisa ruim, né? Mas eu digo, como é bom você cantar e no meio de um sermão você poder, né? Sair com a música, tocou-me. Jesus tocou-me, o toque, porque compaixão é você ter um coração nas mãos. O que movia as mãos de Jesus era compaixão. O que move as mãos de Jesus é sempre compaixão. Compaixão é ter um coração nos pés. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença. Alguém diz, os teus pés te levarão onde o teu coração quer ir. Os teus pés te levarão onde o teu coração quer ir. Então, compaixão é ter um coração nos pés. Conformosos, escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 15. Conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. O que pode tirar uma igreja da sua zona de conforto para evangelizar? O que pode tirar uma igreja do seu conforto, da sua zona de conforto para ir levar o evangelho àqueles que necessitam? Apelos? Exortações? Pregações? Não, compaixão. Quando a compaixão entrar no teu coração, os teus pés vão andar. Os teus pés vão te levar a lugares que talvez você nem quisesse ir. O que me leva a retornar para a África dia 14, depois vocês vão orar por mim. As pessoas dizem, pastor, o senhor gosta de viajar. Eu digo, você está enganado, eu não gosto de viajar. Sério, eu não gosto de viajar. O que me faz viajar? Compaixão. Quando eu lembro que tem pessoas me esperando. Quando eu lembro que tem projetos que vão andar quando eu chegar lá, que vou dar um impulso pequeno e eles vão avançar. Então eu saio da minha zona de conforto e eu me movo. Muitas igrejas têm programas de evangelismo, têm grupos de evangelismo. E eu sei como é que é isso. Eu lembro, pastor Éder, pastor Carlos, quando eu era um puto, desculpe usar essa expressão, talvez estou escandalizando alguém, estou brincando, ou quando eu era um jovem. Você sabe, puto é o jovem em Portugal, tá bom? Entendeu?
Tá bem, então não vou usar mais, vou ficar usando só o jovem. Eu era um jovem, a gente dizia, vamos evangelizar. Naquele tempo que tinha corneta, não sei se você lembra que era uma corneta. Tinha a corneta, a gente tinha um aparelho de som, a gente ia fazer culto nas praças. A gente dizia, irmãos, vem para o culto de evangelismo, e chegava ninguém. E às vezes a gente não tinha, na época eu lembro que a gente não tinha o carro ainda, eu não tinha carro na época, a gente saía carregando a corneta, o aparelho, e muitas pessoas se converteram naqueles cultos que a gente fazia em praças, domingo à tarde, em zonas que a gente achava lá, conseguia ligar o som, o amplificador numa tomada que um vizinho emprestava, e a gente fazia um culto relâmpago que a gente dizia, e as pessoas aceitavam Jesus. Eu lembro numa dessas campanhas que eu fiz lá no sul do Brasil, 70 pessoas aceitaram Jesus e se tornaram membros de uma congregação. Não só aceitaram Jesus, mas se tornaram membros de uma congregação. O que nos fazia ir para esses lugares? Compaixão. E a compaixão é o coração nos pés. Ir ou não ir? Eis a questão. Você irá, se você tiver compaixão. Compaixão, eu disse no início, é o amor em movimento. Compaixão é quando algo se move nas tuas entranhas. Eu vou ser sincero hoje, disse que ia pregar pouco, já vou encerrar. Compaixão é essencial na nossa vida. Eu penso que se a gente quer um real reavivamento, nós temos que começar a falar mais e mais sobre compaixão. O que movia Jesus? Vou pedir que você responda. Compaixão. Quando Jesus curava, o que o movia a curar? Quando Jesus libertava os oprimidos? Quando Jesus ressuscitava, quando ele tocou o esquife, o caixão do filho da viúva de Naim, ele nem teve compaixão do morto, né? Porque o morto não precisa de compaixão, ele teve compaixão da mulher, da viúva, da mãe que havia perdido o filho, então ele toca naquilo que nem podia tocar, não podia tocar em morto, nem onde estivesse o morto, mas ele tocou e disse, mancebo, se levanta. E o mancebo, o jovem filho da viúva de Naim, se levantou. O que o fez tocar? Compaixão. Compaixão é ter um coração nos olhos. Vamos mudar a maneira como olhamos as pessoas. Não olhe mais as pessoas e rotule-as. Sabe, as pessoas são mais do que aparentam ser. Não importa a ideologia que você tenha, nem a ideologia que o outro tem. Quando o samaritano foi de encontro ao homem caído, ele não perguntou para o homem caído se ele era liberal, se era conservador, se era de direita, se era esquerda, se era judeu, se era muçulmano, se era rico, se era pobre, se era culto, se era indulto. Ele viu um homem caído que precisava de ajuda e ele foi ao encontro do homem caído. Coração nos olhos, coração na boca. A boca fala daquilo que o coração está cheio. 2 anos atrás, o Senhor mudou alguns conceitos que eu tinha. E eu quis escrever uma mensagem, talvez na hora de ministrar, que era assim, desfazendo mitos. Mas aí eu disse, deixa essa mensagem para outra hora. A gente diz assim, é impossível conhecer o coração do outro. Só Deus vê o coração. Quem é que já disse assim? Só Deus conhece o coração. Vai lá, seja sincero. Não está lá em Samuel? O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Mas de repente Deus me disse não. Lá em Provérbios, eu não tenho o texto agora, o capítulo, mas eu depois mando para vocês, tem um texto que diz assim, até uma criança se dá a conhecer pelas suas ações, se as suas obras são boas ou más. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu não consigo ver o coração, mas eu ouço a tua voz. E por aquilo que você fala, eu discerno o teu coração. Quer conhecer alguém? Preste atenção nas palavras que ele diz. Você ouve ele dizer uma coisa hoje, você ouve dizer amanhã, você ouve dizer depois, você descobre um padrão de comportamento. Preste atenção nas ações, o que ele faz hoje, o que ele faz amanhã, o que ele faz depois, e você vai ver que há um padrão de comportamento. Eu sou um romântico nato, eu gosto de ver as pessoas só do lado positivo. Alguém já me disse, Luiz, você é um romântico. Eu digo, bom, eu sei que sou e escolhi ser, porque é melhor ser romântico do que ser um cínico, uma pessoa que não acredita mais em ninguém, né? Porque às vezes eu vejo pessoas, eu penso, não, essa pessoa não quis fazer isso. A verdade é que ela quis.
Essa pessoa não quis dizer isso. Não, ela quis. E preste atenção, porque ela disse uma vez, ela disse duas, ela disse três, ela está dizendo aquilo que ela crê, aquilo que ela acredita. A boca diz o que o coração está cheio. Ela não quis fazer isso, ela quis. Ela fez uma vez, ela fez duas, ela fez três, até uma criança se dá a conhecer pelas suas ações. Coração na boca. Compaixão é você ter um coração nas mãos. Às vezes as mãos, né? Eu lembro uma vez pregando, disse, as mãos são usadas para tantas coisas. Você pode usar a mão para apunhalar alguém, ou você pode usar as mãos para levantar alguém. Você pode usar as tuas mãos para esmurrar alguém, ou você pode usar as tuas mãos para acariciar. A mesma mão que embala o berço, rege o mundo, disse o poeta, né? A mesma mão. Ela se estende para ajudar, ou ela se fecha para esmurrar. Se você tem um coração nas mãos, o que irá fazer as tuas mãos? Ela irá de encontro àquele que está caído para levantá-lo. Coração nos pés. Os teus pés vão te levar onde o teu coração quiser ir. Fique de pé. Você se calou, porque eu disse escale-se. Você entendeu? Uma mensagem simples. Compaixão. Viver compaixão. Deixar o amor de Deus. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Sabe de uma coisa? Não é o nosso amor, é o amor dele. Amém? Não é o teu amor, é o amor dele. Eu escandalizo quando eu digo algo que eu aplico na minha vida hoje. Eu não preciso gostar de ninguém. Eu não fui chamado a gostar de ninguém. Eu não preciso gostar de você. Deus não me manda gostar de você. Deus não me manda que você... Deus não te manda a gostar de mim. Porque eu gosto do que me é familiar. Eu gosto da pessoa que tem o mesmo gosto que eu. Eu gosto de quem gosta de ouvir a mesma música que eu gosto. Eu gosto de quem tem a mesma ideologia que eu tenho. Eu gosto de quem, enfim, faz o que eu faço. Gostar é fácil. Mas eu não fui chamado para gostar. Eu fui chamado para amar. Eu não tenho chance. Eu não tenho escolha. Eu tenho que te amar. Eu não preciso gostar de você, mas eu tenho que te amar. Qual é a diferença? É grande a diferença. Você gosta, vou repetir, daquilo que é semelhante a você. É fácil você amar aquele que é semelhante. Mas o amor, ele cobre multidão de transgressão. O amor, ele vai além do meu gosto. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você não precisa gostar. Você tem que amar. Quando a Bíblia diz amados, amai uns aos outros, ela não está dizendo para você gostar do teu irmão. Porque às vezes o teu irmão é chato mesmo. Meu amigo, qual é o pastor que não conheceu um crente chato? Qual é o professor que não viu aquele crente que diz, o aluno, o professor que conheceu, que diz, posso fazer uma perguntinha? Ou seja, quem é professor aqui sabe aquele aluno chato. Aí eu digo, você já fez. Acabou, pode, acabou. Mas não, você disse que pode fazer a perguntinha, eu disse que sim, já respondi. Acabou. Quem é que não tem um parente chato? Quem é que não tem um genro chato? Quem é que não tem uma sogra chata? A gente vai encontrar sogros, sogras, tios, genros, irmãos, né? Não precisamos gostar, mas estamos condenados a amar. E quando você disser, mas pastor, não consigo. Aí é que entra Deus, né? O amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. O amor que eu não tenho para te amar, Jeová Jiré, Deus proverá. Deus derrama este amor que eu preciso para te amar no meu coração. O amor que você não tem para me amar, o Espírito Santo derrama no teu coração o amor que você precisa para me amar. O amor que você não tem para amar aquela pessoa chata que Deus colocou no teu caminho, talvez para te ensinar a amar. Ele derrama no teu coração este amor. E este amor se movimenta dentro de você, se move dentro das tuas entranhas, é compaixão. Fecha os teus olhos. Jesus olha as multidões como ovelhas que não têm pastor. E Jesus não olha rotulando quem é de um lado, quem é de outro,
quem é isto ou quem é aquilo. Jesus vê uma massa compacta, ovelhas sem pastor. E movido de compaixão, ele quer se mover. E hoje, igreja, nós somos o corpo de Cristo. E ele quer se mover através de nós. Aleluia. Aleluia. Ele quer ir ao encontro dessas multidões famintas, desgarradas, cansadas, desiludidas, desesperançadas. Ele quer que nós olhemos como ele olhava. Ele quer que nós falemos como ele falava. Ele quer que nós toquemos como ele tocava. Ele quer que nós andemos por toda parte como ele andava, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o reino, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, dando vista a cegos. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Coloca a tua mão direita sobre o teu coração. E peça ao Senhor para fazer o teu coração pulsar com paixão. Que ele se encha de compaixão. Uma igreja cheia de compaixão cresce naturalmente. Porque todos os dias nós estamos encontrando pessoas que talvez precisem só, talvez de um olhar. Quando alguém às vezes te pede na rua, e quantas vezes a gente enfrenta isso, e você simplesmente olha, e a pessoa diz, você não tem nada para me dar, mas pelo menos você me olhou. Você notou que eu existo. Quantas pessoas talvez que precisem apenas de palavras. Palavras cheias de compaixão. Quantas pessoas talvez precisam apenas de um toque, talvez apenas um bater nas costas, né? Uns tapinhas assim nas costas, dizendo coragem. Coragem. Ou talvez de um abraço. Eu não tenho nada, mas eu tenho um abraço. Aleluia. Aleluia. Mãos que se estendem. Aleluia. Aleluia. Pés que andam. Senhor Deus. Aleluia, Pai. Derrama do teu amor nos nossos corações, através do teu Espírito Santo. Ó Deus, que nós não venhamos a nos moldar segundo o mundo. O mundo coloca as pessoas em compartimentos, de um lado ou de outro, nesta caixa ou naquela. O mundo rotula, Senhor. Mas, ó Deus, que nós não venhamos nos moldar segundo o mundo. Que nós venhamos olhar com o teu olhar, Senhor. Almas. Sejam ricos, sejam pobres. Sejam cultos, sejam ignorantes. Que nós olhemos almas, Senhor, sedentas, famintas, carentes, ó Senhor. Ora basuri cantara lashiri andaralama. Ó Deus, aleluia, Pai. Queremos ser parecidos contigo, Senhor. Queremos ser cheios de compaixão. Aviva-nos, ó Senhor. Aviva o nosso coração. Que se mova dentro de nós, assim como se movia nas entranhas do Senhor Jesus. Compaixão, Jesus movido, Jesus cheio de compaixão. Que nós sejamos assim, Senhor. Ó Deus, faz com que esta igreja, unida em São João Clímaco, seja cheia de compaixão, Senhor. Eu oro assim, em nome do Senhor Jesus. Pega na mão do seu irmão. Recebi o novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. É isso que temos.
como fruto desse novo coração. Vamos declarar isso. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. O que nós somos? Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso, diz isso, precioso és para mim, querido. Eu acho que a gente não pode sair hoje daqui sem orar, sem orarmos uns pelos outros. E eu queria desafiar você a fazer isso agora. Orar com compaixão, com amor, com gratidão, porque esse irmão que está do seu lado é um presente de Deus para você. Ele é presente de Deus para a sua vida. Então quero que você ore por ele agora. Ore por ele. Se não conhece o nome, pergunta. Então agora, encerrar o culto, eu vou pedir para que ele dê a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto diante de vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante diante de vós o seu rosto e vos dê a paz. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, vós sois Jacó de Deus, vós sois Israel de Deus, vós sois menina dos olhos de Deus. Contra vós não vale adivinhação, contra vós não vale encantamento, contra vós não vale magia, bruxaria, feitiçaria, quimbandaria ou qualquer uma outra obra das trevas. Mas antes, toda arma preparada contra vós não prevalecerá. É deitada por terra, é pisada, é destruída, no poder do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o Filho amado de Deus o Pai. Mediante isto eu declaro que se o inimigo vier contra vós por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá de vós. Se ele vier contra vós como uma corrente de águas, o Senhor, Jeová Nissi, levantará contra ele a sua bandeira. E em tudo, além de tudo, acima de tudo e apesar de tudo, o povo de Deus é mais do que vitorioso. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que assim seja, desde agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê diz amém e aplaude o Senhor. Vão em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém. Deus abençoe a todos.